Galera do sexto ano, tudo bom? Hoje o nosso vídeo aula será sobre o estudo das frações, nosso módulo 13. É quando eu quero identificar uma parte de um todo no nosso cotidiano. Vou começar como faço a leitura de uma fração. Vou ter que olhar o denominador dela para eu fazer a leitura. O numerador é feito de uma forma normal. Eu vou fazer a leitura do número que ali está. Agora, o denominador, eu terei que verificar se ele é um número menor do que 10, se ele possui a base 10 ou se ele não tem nenhum dos dois casos. Se ele for menor do que 10 e o denominador for 2, vai ser meio. Se for 3 terços, 4 quartos, 5 quintos, 6 sextos, 7 sétimos, 8 oitavos e 9 nonos. Aqui eu coloquei 3 exemplos. Tenho 1 sexto, 3 quintos e 4 nonos. Quando ele tiver a base 10, eu vou ter que verificar se é centésimos, se é milésimos, que número é esse. Também coloquei 3 exemplos. Tenho 7 décimos, 369 centésimos, 41 milésimos. Quando tiver o numeral no denominador 10.000, eu vou ler de décimo de milésimo. Quando for 100.000, será centésimo de milésimo. E quando for 1 milhão, será milionésimo. Quando não for um caso nem outro, eu vou fazer a leitura do denominador e vou incluir a palavra avos. 3, 17 avos. 13, 50 avos. E 28, 504 avos. Agora, como eu efetuo cálculos com frações? Vamos dividir em duas partes. Primeiro, eu tenho um todo e quero descobrir uma parte desse um todo. Eu peguei os dois exemplos do livro de vocês, da página 478. Vou fazer a leitura do primeiro e vou explicá-los a vocês. Rodrigo tem 100 livros em sua casa e já leu 3/4 deles. Quantos livros Rodrigo já leu? Bom, eu vou pegar essa fração, vou olhar quem está no meu numerador e multiplicar pelo total. O resultado eu divido pelo meu denominador. Dessa forma eu encontro quantos livros o Rodrigo já leu. 3 vezes 100 é 300. 300 dividido por 4 é 75. Logo, 3/4 dos livros de Rodrigo, que são 100, são 75 livros. Segundo exemplo, é quando calculamos o todo a partir de uma quantidade dada. Ricardo está fazendo treino diário, que consiste em correr ao redor de um parque sucessivas vezes. Ao completar 6 voltas, seu treinador informou que ele já tinha concluído 2/5 do treinamento do dia. Qual o total de voltas que corresponde ao treinamento diário de Ricardo? Bom, gente, quando nós temos uma fração que corresponde a um todo, o numerador e o denominador tem que ser o mesmo número, sendo que nós temos que igualar ao número que está no denominador. Se eu tenho uma fração que é 2/5, o inteiro dela vai ser 5/5. Eu tenho que igualar o meu numerador ao denominador. Nesse caso aí, eu sei que 2/5 corresponde a 6 voltas. Vamos para analisar uma coisa? Se eu divido 2 por 2, vai dar 1. Daí eu encontro 1/5 desse todo. Então, a metade disso daqui, que é 2 dividido por 2, vai dar 1/5 de voltas. Se 2/5 corresponde a 6 voltas, logo 1/5 vai corresponder a 3 voltas. E quanto será o total disso? O total tem que ser uma fração que seja 5/5. Aqui eu montei para vocês 1/5 somado 5 vezes, que daria essa fração, 5/5. Ou poderia também pegar simplesmente o 3 e multiplicar por 5. Por quê? O 3 corresponde a 1/5. E para eu descobrir o inteiro, teria que ser com o numerador
5. Então, quando eu pego 3 e multiplico por 5, vai dar 15. Logo, o inteiro, as voltas todas que ele tem que dar, são 15 voltas. Classificações das frações. Nós podemos classificá-las com os números do numerador e do denominador. Vamos ter a fração própria, onde o numerador é um número menor que o denominador. A fração imprópria, onde ocorre o contrário, onde o numerador é um número maior que o denominador ou é o mesmo número. Quando for esse caso de ser o mesmo número, além de imprópria, ela é uma fração também aparente. Que a fração aparente é uma fração imprópria em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, a divisão do primeiro pelo segundo. Eu consigo dividir numerador pelo denominador. Aqui, quando eu divido 5 por 5, dá 1. Ele aparenta uma fração, mas na realidade ele é um número inteiro. Aqui eu coloquei um outro exemplo, 12 quartos, que é a mesma coisa do que 3. Número misto é uma maneira de escrever uma fração imprópria, em que a divisão do numerador pelo denominador não é exata. O número misto é composto de uma parte inteira e uma parte fracionária. Aqui eu tenho 3 meios. 3 meios corresponde a uma fração inteira, que é 2 meios, e meio. Então, 3 meios nada mais é do que 1 inteiro mais meio. Agora, como nós podemos fazer as conversões das frações impróprias para o número misto ou vice-versa? Vamos começar aqui. Como converter uma fração imprópria em um número misto? Em primeiro lugar, eu tenho que pegar a fração e fazer a divisão. Tenho 19 quintos. Vou montar essa divisão. 19 dividido por 5 vai dar 3 e tem como resto o número 4. Bom, o divisor vai ser o meu denominador, o meu quociente vai ser a minha parte inteira desse número misto e o meu resto será o meu numerador. Logo, 19 quintos é a mesma coisa do que 3 inteiros e 4 quintos. E se fosse ao contrário? Se eu quisesse transformar esse número misto em uma fração imprópria, como é que eu iria fazer? Eu iria pegar o 5, multiplicar por 3, que é a parte inteira, e somar com 4. Dessa forma eu acharia o meu numerador e o denominador permanece o mesmo, que é 5. Aqui eu montei a conta. Pode acontecer também de um exercício não te dar o dividendo, que nesse caso é o 19. Como é que nós vamos descobrir? Dessa forma, pegando o inteiro, multiplicando pelo divisor e somando com o resto. Dessa forma a gente já encontra o dividendo, que na realidade é o numerador da minha fração. Denominador é 5, pois é o divisor. Agora, como eu sei onde está uma fração em uma reta numérica? Vou começar a explicar com as frações próprias, aquelas onde o numerador é menor que o denominador. Em primeiro lugar, eu tenho que montar essa divisão para eu descobrir entre quais números essa fração está. E depois observar quem é meu numerador e quem é meu denominador. Aqui eu tenho meio. Quando eu monto essa divisão, que é 1 dividido por 2, dá 0,5. Ou seja, meio está entre o 0 e o 5. Já descobri uma parte, já sei onde está localizada aproximadamente essa fração. Agora eu vou pegar o meu denominador, vou ver o numeral que está e vou fazer uma divisão entre o 0 e 1 nessa quantidade. Se aqui tem 2 no meu denominador, eu vou dividir em 2 partes. Dividir em 2 partes. Depois eu olho para o numerador e verifico que número que é ele.
e eu ando essa quantidade de casas. Aqui, como meu numerador é 1, eu vou andar em uma casinha só e encontro aonde ele está localizado. O meio eu coloquei como ponto A. O ponto A está localizado aqui, exatamente na metade entre o 0 e 1. Segundo exemplo, 3/5. Primeiro eu vou descobrir entre quais números essa fração está. Peguei 3 e dividi por 5. Deu 6/10. Oba, já sei que está entre o 0 e 1. Agora eu vou olhar o meu denominador para eu verificar em quantas partes eu preciso dividir esse segmento entre o 0 e o 1. Bom, meu denominador é 5. Então, eu tenho que dividir em 5 partes iguais. Fiz essa divisão. Agora, para eu achar esse ponto, que é o 3/5 e eu chamei de B, eu vou montar a quantidade de casas a partir do 0, o número que está aqui no meu numerador. Como está o número 3, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. Achei o meu ponto B. Agora vamos para uma fração imprópria. Eu peguei 11/4. Quando eu tenho uma fração imprópria, primeiro eu tenho que transformar em um número misto, para eu descobrir entre quais números ela está e depois descobrir a posição dela na minha reta numérica. Vamos lá transformar? 11 dividido por 4 dá 2 inteiros e sobra 3. Meu quociente é meu inteiro. Meu divisor vai ser o meu denominador e o meu resto será o meu numerador. Então, 11/4 é a mesma coisa do que 2 inteiros e 3/4. Se há 2 inteiros, essa fração está entre o 2 e o 3. Já achei o posicionamento dela. Agora eu vou verificar a fração que ficou aqui, para eu descobrir em quantas partes eu tenho que dividir entre o 2 e o 3 e aonde que essa fração está correspondida. O denominador será a quantidade de vezes que eu irei dividir o segmento entre o 2 e o 3. Aqui meu denominador é 4. Dividir o segmento em 4 partes iguais. E o numerador vai ser a quantidade de casas que eu vou caminhar a partir do 2, para eu achar onde essa fração está localizada. Se o numerador é 3, tem que andar 3 casinhas. 1, 2, 3. Achei o meu ponto C, que corresponde a 11/4 ou 2 inteiros e 3/4. Agora vamos falar das frações equivalentes da comparação entre frações. Frações equivalentes são aquelas frações que correspondem à mesma quantidade de um todo. Aqui eu dei uma fração 2/6. Para eu achar uma fração equivalente a ela, eu terei que multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número. Então, frações equivalentes a 2/6. Quando eu multiplico 2 por 2, dá 4. Quando eu multiplico 6 por 2, dá 12. Logo, 2/6 é equivalente a 4/12. Quando eu pego essa fração e multiplico tanto o numerador quanto o denominador por 3, dá 6/18, que também é uma fração equivalente. Fiz uma outra fração dividindo essa fração por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Logo, todas essas 4 frações equivalem ao mesmo total de um todo. Comparação de frações. Nós podemos compará-las de duas formas, com denominadores iguais ou com numeradores iguais. Quando elas tiverem os denominadores iguais, eu vou olhar para o meu numerador. O numerador que tiver o maior número será a fração de maior quantidade. Como 3 é maior que 2, logo 3/8 é maior do que 2/8. Quando for ao contrário e eu tiver o mesmo numerador e o denominador diferente, será o inverso. A fração maior será onde está o menor denominador. Aqui eu dei um exemplo de 1/3 e meio.
Meu menor número é o 2. Logo, meio é maior do que 1/3. E quando eu tiver que comparar duas frações com numeradores e denominadores diferentes, o que eu vou fazer? Gente, para eu fazer essa comparação, eu terei que reduzir ao mesmo denominador, ou seja, fazer o MMC. Vou dar o exemplo do livro de vocês, tá? Do exercício do exemplo do livro, da página 484. Fala assim, ó. A mãe de Carolina e Vinícius comprou 2 barras de chocolate iguais. Deu uma barra para cada filho. Vinícius comeu 2/3 de sua barra, enquanto Carolina comeu meio da barra que ela ganhou. Qual dos dois comeu mais chocolate? Observem que as duas frações que ela relatou são frações com numeradores e denominadores diferentes. Montei, coloquei aqui essas duas frações, vou tirar o MMC entre 3 e 2. Como são números primos, o MMC entre eles será a multiplicação dos mesmos. 3 vezes 2 é 6. Vou reduzir ao mesmo denominador, que será 6. Escrevam logo o denominador, que é o MMC, para não esquecer. Agora eu vou pegar 6 e dividir pelo antigo. 6 dividido por 3 deu 2. 6 dividido por 2 deu 3. Vou pegar esse valor e multiplicar com o meu antigo numerador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Logo, gente, quem comeu mais chocolate é a fração que é representada por 2/3. Porque aqui, quando eu coloquei as frações com mesmos denominadores, a de maior valor vai ser aquela que possui o numerador com maior número, que é 4/6. Logo, quando nós comparamos, Vinícius comeu mais chocolate que a Carolina, que é a fração correspondida a 2/3. Bom, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e colocar um comentário referente ao que foi explicado nesse vídeo aula. Um beijo e até a próxima!